Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No programa de hoje, estamos falando sobre os possíveis caminhos para acertar na escolha profissional. E os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem mais informações sobre o assunto. Bom, para começar, então, vamos começar falando dos testes vocacionais. Eles realmente ajudam? Qual é a hora de procurar um teste vocacional? Tá. O teste é uma ótima pergunta, porque as pessoas, às vezes, têm a ideia de que o teste vai resolver todos os problemas. O teste ele é um ótimo instrumento para a gente poder conhecer a pessoa de uma forma mais objetiva. Teste vocacional, eu estou falando testes que têm validade, que passou por todo um processo científico. Se o teste estiver aliado a dinâmicas de grupo, a visitas, às entrevistas, enriquece ainda mais. O problema, geralmente, dos testes é quando as pessoas utilizam o teste por si só e dizem que isso é uma coisa absoluta, que a pessoa tem que fazer aquilo e se fizer qualquer outra coisa vai dar problema. Isso é um erro, mas não é um erro do teste, geralmente é um erro de quem está apresentando. Então, o teste integrado dentro do processo, com certeza ele ajuda e ele pode ser muitas vezes não um final, mas isso pode ser um início de uma pesquisa, de um melhor autoconhecimento da pessoa. Sem dúvida. Raquel, você trabalha com um modelo de teste, explica pra gente como é que ele funciona. Sim, eu trabalho com diversos testes, assim, dependendo do perfil da pessoa que chega, para mim eu aplico X ou Y. Mas assim, um que eu aplico sempre é uma escala de maturidade para escolha profissional. Então, eu aplico primeiro, que ele vai ver ele mede assim, a responsabilidade, o quanto a pessoa está respondendo por si só, aquela coisa que a gente estava falando antes, de influências externas, enfim. Então, eu aplico ele antes. Se ele dá uma escala muito baixa, não vai adiantar eu aplicar uma coisa vocacional mais fechadinha ali, porque ele não está focado ainda. Então, e aí? Aí a gente vai partir para entrevistas, para outras ferramentas, porque o teste é uma ferramenta, né? Além de todas. Então, depois de tudo junto, aí a gente vai fechar ou vai abrir o leque de escolhas, né? A gente até comentou um pouquinho como as escolas acabam ajudando também nesse processo de escolha. Eu lembro bem que eu fiz um teste vocacional na minha escola. Eu também fiz e indicou mais ou menos para a área que eu tô, né? Para humanas. O meu até acertou, que era humanas. essa parte, sempre gostei de escrever, de ler. Ele foi indo para essa parte também, né, Thalita? Então, as escolas, elas também podem fazer esse trabalho realmente de orientação desde o início, ou também levar os alunos. A gente sabe que a universidade, por exemplo, recebe muitos alunos de escolas também para conhecer os espaços, para ver se é isso realmente que eles querem. Essa fase, ela é fundamental, né, na escolha, possibilitar que o jovem ele possa conhecer os ambientes, ele possa conhecer a realidade de algumas profissões. Né? Às vezes a gente estava comentando antes em off, né, que tem algumas coisas místicas assim, em cima de algumas profissões, como medicina, que a gente estava comentando. Nossa, tem todo um glamour em cima daquilo ali, mas qual é o preço que esse jovem tem que pagar, né, depois como profissional para exercer aquela profissão? Então ele tem que procurar conversar com profissionais que já estão na área, ir nas faculdades, né, ir nas universidades, conhecer o ambiente, ver se ele vai se adaptar àquilo ali também, né, se ele está preparado para aquilo. Então é imprescindível que a escola também possibilite esse caminho, trazendo às vezes a universidade para dentro da escola, né, olha, aqui nós temos algumas opções, né. Pode conversar com profissionais mesmo para saber como é que funciona, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia, porque às vezes tem uma noção completamente diferente do que realmente é, né, Isadora? É verdade. Mas, professora Thalita, se no decorrer do curso o aluno vê que não é bem aquilo que ele quer, vale a pena continuar e terminar ou é melhor trocar para outra graduação de uma área que ele se interessa mais? Assim, cada caso é um caso, né? Eu, por exemplo, vocês estavam falando dos testes, quando eu entrei na Unicinos, isso em 96, eu fiz um teste vocacional e depois quando eu estava no 5º semestre eu fiz de novo o teste vocacional, para realmente ter certeza, né? Até hoje eu tenho dúvidas, mas tudo bem. Mas assim, é importante que tu analise quais são as minhas condições financeiras, o quanto eu já paguei, o quanto falta, né, para quem eu devo explicações sobre isso. Não é errado tu seguir numa faculdade que talvez tu não vai exercer, porque conhecimento ninguém te tira, aquele velho estigma, né? Mas na verdade tu pode usar esses conhecimentos de repente numa outra profissão, né? Então tu vai ter que analisar. Pode acabar complementando, né, alguma outra coisa que queira fazer. Raquel, você costuma receber também pessoas assim que, bom, eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo, eu quero mudar, mas falta também às vezes essa coragem de dar esse outro passo. Já recebi, mas eu costumo trabalhar mais com adolescentes, assim. Essa transição de carreira, assim, também é bastante procurada pela pessoa, né?
Mas o adolescente vem mais pelos pais, então o interesse surge primeiro pelos pais do que realmente por eles, né? E César, assim, como é que o aluno também ele pode identificar se essa vontade de mudar de curso, de dar uma guinada aí, não é apenas momentânea? Como lidar com isso? Eu acredito que o melhor método de orientação profissional é o dia a dia. Se o aluno está no 5º semestre, está fazendo as cadeiras, de alguma forma essas cadeiras acrescentam muito pouco para ele no dia a dia. Se ele está com dificuldade de ir para a aula, se as coisas estão difíceis, se poucas coisas chamam a atenção, sim, eu acho que acendeu uma luz vermelha e tem que pensar no que ele vai fazer. É diferente daquele aluno que às vezes está no 1º semestre, está fazendo uma disciplina e às vezes pode ter dado o azar de pegar um assunto que não interessa a ele. Né? Hoje as pessoas estão muitas vezes ou se formando, eu acho isso uma violência, as pessoas às vezes se formam, às vezes num curso, trabalhando o dia inteiro, pagando a faculdade à noite, e aí se formam e vão trabalhar numa área que não tem nada a ver com elas. Isso é uma violência. Se por acaso a pessoa não está se sentindo à vontade, eu acho que procurar um serviço de orientação, poder conversar com pessoas, poder conversar com profissionais, e se tiver fazer uma troca, bom, aí poder avaliar os ganhos e as perdas, porque se ele já está estudando, está difícil, se ele for trabalhar com isso, a tendência é piorar. Vai ser pior ainda e ele vai ficar um profissional frustrado, né? Não vai ter realizado o que ele gostaria. Como a gente brinca, assim, se o namoro tá ruim, se vai casar, a tendência é piorar mais ainda, né? Então, é uma boa analogia. Mas assim, ó, concordo com a Thalita, acho que cada caso é um caso e tem que pensar muito no momento, porque às vezes a gente é muito boa, as pessoas são muito boas, às vezes tem uma dificuldade e às vezes aparecer isso na profissão. Então a dificuldade não é na profissão, às vezes é uma dificuldade em outra área. Então poder analisar isso, ver realmente o que está acontecendo com ele. Se for na profissão, aí poder pensar numa troca, sim. Tá certo. Certo. E professora Thalita, depois então de escolher a profissão, né? Como se preparar para a carreira, para não ter surpresas também de como funciona o trabalho, né? Bom, o estágio é um caminho ideal, né? Buscar ter essas experiências. E no estágio, não ter medo de colocar a mão na massa, né? Acontece casos das pessoas, eu não fui contratado para isso. Tu tá aprendendo, então aproveita a oportunidade que seja para recolher um lixo que caiu no chão, entendeu? Te coloca disponível, seja curioso. Então, essa etapa do estágio é muito importante. Investimento. De investimento, exatamente. Talvez daqui a alguns anos tu possa dizer, não, isso eu não vou fazer. Mas hoje, no início, te coloca disponível para aprender mesmo, né? Então, o estágio acho que é o caminho ideal. E buscar também, olhar aquela profissão, que tipo de conhecimento aquela profissão exige e buscar se desenvolver naqueles conhecimentos. Então, fazer cursos, não esperar que a empresa disponibilize conhecimento, né? Vá atrás, faça cursos, invista na sua carreira. Isso aí. Certo, e bom, quem quiser saber mais sobre a orientação personalizada é só acessar interaçãopsi.com. E a gente também lembra que as inscrições para o vestibular de inverno da Unicinos estão abertas até o dia 26, a próxima segunda-feira. As provas acontecem no sábado, dia 31 de maio. Para saber mais, acesse unicinos.br/vestibular. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. No próximo bloco, você vai conferir um bate-papo sobre a importância de ter foco. E tem ainda a previsão do tempo para todo o estado. É logo mais, nós já voltamos.